Olá, você está no segundo episódio do nosso podcast e nosso convidado é o psicanalista, músico e educador Zé Modesto, que inclusive também teve sua formação através do Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, como o Ricardo Pesati e o Rafael Garbuio. E hoje eles analisam a música Tribo, do belíssimo álbum Xiló, de 2008. Acorde. Música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Boa noite, Zé. Prazer imenso ter você aqui conosco. Zé Modesto. Prazer é meu. Autor da música Tribos. Zé, fala um pouquinho pra gente. Como que foi o processo? O que você gostou? Vamos falar um pouquinho também da estrutura harmônica, mas o que a gente gostaria de falar com você é sobre como foi esse processo, né, da criação de Tribo. Então, essa música, ela veio meio que naturalmente, assim, eu não me lembro exatamente a situação que eu estava vivendo, a circunstância, né? Mas eu sempre tive vontade de escrever alguma coisa nessa perspectiva, sabe? Eu me lembro que eu sou professor de história também, e aí eu estava dando aula, e numa dessas aulas eu mostrei uma imagem de uma tribo no Xingu, e eles todos num grande xirê, numa grande roda, né? E eles dançavam, eu não sei se era chavante, não me lembro, mas era uma dança bem Xangô, bem forte assim, e só homens e dançando, né? Em círculo. E aquilo achei forte, aquilo ali. E aí fiquei pensando um pouco nisso, né? Sabe, que as coisas podem ser mais simples, né? E então foi nessa perspectiva que eu fui fazendo essa música. Essa música veio letra e música, tudo junto, né? Eu fui fazendo um pouco nessa pegada. E aí com medo de a coisa ficar quase que um canto religioso, que eu não queria que ficasse, queria que tivesse um teor secular mesmo, né? E nada contra as canções religiosas, né? Mas eu queria que ela tivesse uma circulação no mundo secular, né? E não necessariamente no mundo religioso, porque ela tem uma pegada um pouco assim. E aí, no processo de arranjo, eu consegui resolver a parada, trazendo um cantochão mesmo de dança indígena, né? É por isso que essa música se chama Tribo. E o título veio no final, depois que eu tinha arranjado já a música e colocado as flautas, aí falei assim, não, agora é isso, agora é Tribo. Demais a vida é curta, curto é o nosso tempo aqui. Bom viver se somos juntos, pra somar sem dividir. Dividir seja comida, pra gente viver melhor. Come bem quem come junto, com mais gente ao seu redor. Ao redor não seja alegria das que o coração descuidou. Quando viu brotava poesia, se atinou já vinha o amor. E Tribo acaba que hoje em dia já não colocaria esse título, né? Porque hoje a gente não fala mais, não usa mais esse termo tribo, né? Mas depois que a canção está composta, eu acho que com todo o amor que ela foi feita, não dá mais para mudar, né? Então foi um pouco assim que a coisa saiu. Maravilha. Nessa pegada. Zé, primeiro eu vou começar dizendo que eu lido com música o dia inteiro, né? Eu sou professor de música, minha vida é ouvir música assim como você e o Ricardo também. Mas já tô naquela fase chata que é muito difícil uma música me pegar de verdade, assim, né? A sua música me pegou assim no primeiro momento, e é legal que ela continua me pegando. Cada vez que eu escuto, eu falei pro Ricardo esses dias, eu tô ouvindo em looping a música, e cada vez que eu escuto eu gosto mais um pouquinho dela.
Então, assim, primeiro para dizer que realmente você fez uma música muito interessante. Não só no formato, no conteúdo, mas, por exemplo, eu queria fazer alguns comentários de uma audição assim, de alguém de fora, mas muito do que eu vou te comentar, você sem querer ou por querer, não sei, você já resolveu tudo aí, você já deu as indicações principais para mim. Primeira coisa que eu ia te falar, eu achei que você foi muito feliz. Eu ia perguntar quem é o responsável pelo arranjo da gravação, né? Você já disse, pelo que eu entendi, foi você mesmo. Eu acho que você foi de uma felicidade na escolha, porque eu não sei, eu acho que além das flautas e do violão e da percussão, deve ter um baixo acústico só, né? Mais nada além disso. É um arranjo bem... Na verdade, eu acho que vale a pena dar esse toque, Rafael. Este disco, onde está essa música Tribo, ele se chama Xiló. E xilo, em grego, quer dizer madeira. Então, esse disco inteiro, sem nenhuma exceção, só foi feito com instrumentos de madeira. Não a madeira no sentido clássico, né, as madeiras da orquestra, mas tudo, assim, até a percussão. Então, a percussão não teve coro, nem platinela, nem nada de metal, nem nada de couro. Toda a percussão foi feita com bambu, com instrumentos de madeira, né? Então, se você reparar os detalhes, tem muito som de bambu, que a gente também foi puxando um pouco grave lá no estúdio, para ficar com um pouco mais de corpo, né? É um pouco isso. Pois é, eu achei que você foi muito, muito feliz nessa escolha, deu muito certo com o ambiente que você propôs na composição, né? E foi ótimo você ter dito isso. Dos instrumentos de percussão, da percussão erudita, da percussão sinfônica, o que eu mais gosto é o xilofone, não por acaso. Você vê como que... Olha só. A sonoridade que você, né, a engenharia que você fez nessa gravação, eu achei que você foi muito, muito bom mesmo. E aí eu sigo fazendo algumas perguntinhas assim, eu quero saber se você também já respondeu de certa forma, se a música veio aqui inteira, né? Pelo menos é o que eu entendi. Mas tem uns detalhezinhos que me chamaram muita atenção tecnicamente, e a minha pergunta era: será que você tinha pensado? Será que o Zé Modesto pensou nisso antes? Não pensou? Percebeu ou nem percebeu? Por exemplo, começa a parte A da música, que eu estou chamando de parte A da música, né? Que tem frases muito lindas, muito bem conectadas. São todas frases anacrúsicas, né? O tempo forte sempre vem depois. Tudo fica anacrúsico, e dá muito certo, uma matemática linda. Quando chega no que eu estou chamando de refrão, eu não sei se você concorda que é um refrão, a hora que começa a falar do corre, vem ver. A parte afirmativa, aí você fica tético. Corre, vem ver, tempo de ser mais descalço, simples pé no chão, sem questão. Né? Aí você fica tético, aí a frase começa no tempo forte. Isso dá uma ambientação musical fenomenal, e tem tudo a ver com o contexto, né? Ou seja, você passa toda a primeira parte da música narrando o que contando. De repente você pega e dá uma indicação. Agora corre, vem ver, que o tempo é de ser, e pronto, acabou, né? E nessa hora você muda a escrita rítmica e deixa ela tética. Eu achei isso fenomenal. E também você não pensou, você não arquitetou antes, a coisa veio. Isso foi pura intuição. Eu achei ótima essa observação. É muito, muito interessante, que eu pensei no cantochão mesmo, indígena, né? Então, sabe? Né? Mas muito bom essa observação. Tem tudo a ver com a música mesmo, né? Ela ficou orgânica, assim, né? Não, e tem outra coisa que me chamou a atenção, e na gravação foi muito bem feita, muito bem cuidada. Vamos ver se você também tinha pensado ou se foi no feeling, né? As frases todas ritmicamente são anacrúsicas, aí fica tético nesse refrão, e no final do refrão, a hora que você vai dar o spoiler do que vai ser o fim do filme, a hora que você pela primeira vez fala sem questão, este sem questão fica completamente sincopado. Está muito clara na gravação, que você nos presenteou com essa gravação, que nessa hora fica toda uma aliteração rítmica que a gente fala, fica tudo fora, fica
fica bastante, eu não sei nem dizer, parece que você colocou que alteras nessa hora, ou seja, né, o ritmo fica fluido, e não por acaso, né, sem questão, ou seja, também de novo fez uma junção linda. Então eu vou chamar a atenção de um outro detalhe, só que eu achei lindo. Melodicamente, as suas frases são todas de intervalos curtinhos, né? O intervalo mais ousado que você faz é no ponto principal, é quando você diz no refrão tempo de ser, onde você ataca não só a nota mais aguda, mas é onde você faz o intervalo melódico mais longo, né? Mais extenso. De novo, eu achei fenomenal, porque realmente se for pensar no resumo de todo o seu lindo texto, dessa poesia, é a hora que fala tempo de ser, e aí você reserva para este momento a nota mais aguda e a nota mais distante, né? Que bacana, adorei essas observações. Eu ficaria gostoso, aqui com o Rafael falando muito sobre esse tipo de assunto. Eu gosto muito, né? Essa parte B, Rafael, ela tem uma coisa que me agrada muito, que foi muito orgânica depois que eu fui sentindo, né? Ela começa no relativo, né? No sexto grau, e depois ela vai para ela foge da harmonia, do campo harmônico no segundo acorde da parte B. E isso foi natural, foi uma coisa que eu estava ali fazendo, e eu mostrei para o Jardel Caetano, que é um violonista maravilhoso, já falecido, um querido, e ele falou assim, nossa, isso ficou muito bom, né, assim, ele gostou, ele festejou essa coisa, né? E, então dá uma quebrada e ao mesmo tempo fica orgânico, não é uma coisa que, como se diz, que ela está a serviço da música, ela não é uma coisa diferentíssima, né? Isso, né? É muito legal. Esse sexto grau aí que você acabou de nos descrever, nós também eu e o Ricardo, a gente já estava comentando isso antes de você chegar, né? Esse sexto grau também, ele na escala do campo, você começa a música em sol, pelo menos na versão que a gente está vendo é em sol, não sei qual foi o tom original que você fez. Neste momento, esse sexto grau que você muito bem disse, que é o Mi menor, ele também é a relativa menor de sol, ou seja, é o mesmo material com o sinal trocado, né? É como se você mostrasse uma coisa e mostrou o outro lado da moeda. Exatamente. É uma conversa meio técnica, mas eu acho que é muito interessante isso, né? Porque eu acho bacana quando você tem a música e a psicanálise, elas têm uma relação muito profunda, né? Ontem mesmo eu estava atendendo um rapaz, e aí eu trouxe para ele um conceito de simpatia. O conceito de simpatia, que é um conceito da física, né? Quando você vibra uma frequência, aquilo que tiver numa frequência parecida vai vibrar sem que haja nenhum acionamento mecânico. Isso vai para a música, isso na psicanálise. Sim, é o campo harmônico que a gente cria com as pessoas. Fato. Né? Esse campo harmônico. É um pouco nessa linha, mas... Você fala um negócio aqui e começa a reverberar lá. E Zé, fora essa parte musical de estrutura harmônica, tem também essa letra maravilhosa que você escreveu, principalmente, né, e é bem isso, você monta ali o canto no começo, né, da vida culta, você dá a situação, aí você chama para conversar nesse corre e vem ver, o tempo de ser, né, já no acorde menor, até termina ali finaliza ali com lá, ali bacana, ali o sem questão. Aí volta de novo, mas aí você volta na ação, né? De festar, rodar, cantar, comer com a mão, sem questão. Me fala um pouquinho disso aí, fala você um pouquinho sobre abraçar a tal humana condição sem questão. Para nós três aqui é meio óbvio, né? Nós quatro aqui que estamos ouvindo aqui, né? A tal humana condição para gente que faz psicanálise, que a gente tem esse ofício aí, mas fala um pouquinho, tua visão disso, dessa humana condição. De festar, rodar, cantar, comer com a mão, sem questão de abraçar a tal humana condição. Eu acho que assim, essa música ela é um convite ao presente, né? As canções, a gente pode ir localizando as canções no tempo, né? Tem canções, inclusive, que trabalham com várias temporalidades, mas essa canção é um convite ao presente.
A gente, Sim. e na psicanálise tem uma coisa que é muito importante. O presente é muito importante na psicanálise, né? A psicanálise, ela é disparada pelo presente, né? É o presente que... O presente é um presente para a psicanálise. Ele é inaugural nos processos, né? E quando a gente pega o futuro e tenta trazer para o presente, é a ansiedade. Quando a gente fica remoendo o passado, é a depressão. Então, a ideia é que a gente pudesse botar o pé no chão, sentir a nossa pequenez diante da natureza. Para o indígena, a natureza não é recurso. Para o indígena, a natureza, ela é algo que o compõe. Ela não é a lenha que eu vou pôr na fogueira. Ela não é a água que eu vou beber. Para o indígena, a natureza era parte integrante de uma cosmopercepção muito maior. E eu acho que o que falta para a gente, acho que nós, homens brancos, né, a gente tem uma prepotência e acha que a gente tem um protagonismo e um gigantesco sobre a natureza, então o que vai acontecer é que daqui 50 anos, se a gente continuar nessa tocada, nós vamos desaparecer e a natureza vai se reorganizar e vai, né, se reconstruir. A ideia é um pouco isso, então de mais a mais, né, há demais. A vida é curta. O nosso tempo aqui é curto, a gente é efêmero, a gente é um sopro. Então, se a gente é um sopro e não vai levar nada dessa vida, vivamos juntos. E eu não sei se vocês repararam, tem essa coisa, né? Para somar sem dividir. Daí eu pego o dividir e eu trago para o verso de baixo. Dividir seja a comida, né? Então vamos dividir a comida para a gente viver melhor, porque comem bem quem come junto com mais gente ao seu redor. Aí eu pego o redor. Ao redor nos seja alegria, né? Das que o coração... Aí eu roubei do Guimarães, né? Sim. Que a felicidade, ela vem nos momentos de descuido, né? Isso é Grande Sertão, se eu não me engano. Então... Tá na poesia. Ao redor não seja alegria daquelas que o coração descuidou, quando viu, já brotava a poesia. Se atinou, já vinha o amor. E o amor é o quê? Ah, demais a vida é curta, curto é o nosso tempo aqui. Bom viver se somos juntos, pra somar sem dividir. Dividir seja comida, pra gente viver melhor. Come bem quem come junto, com mais gente ao seu redor. Ao redor não seja alegria das que o coração descuidou. Quando viu brotava poesia, se atinou já vinha o amor. O amor ele não é sentimento, ele é o presente vivido na relação entre as pessoas. Ele não é o que se sente, ele é o que se realiza, né? Então, nessa perspectiva, observa que os índios não são românticos, os indígenas, né? Eles não têm esse romantismo que a gente tem, do José de Alencar, né? Os indígenas, eles vivem a vida, tem até uma certa rusticidade relacional, mas isso quando você mixa todas essas frequências, dá um som maravilhoso, dá um toré sensacional, né? Eu sempre fico pensando, só um pequeno parêntese, às vezes eu fico olhando a política nacional, vendo essas pessoas tão nefastas, tão terríveis, tão maldosas, né? Eu fico pensando, será que se um dia esse fulano ou esse cicrano dançar um toré numa aldeia indígena, será que ele muda? Será que... sabe? Porque a experiência de dançar um toré, de participar de um toré numa aldeia indígena, é alguma coisa que transcende, sabe? Transcende, né? E aí vai para o B. O B é uma convocação mesmo, né? Corre, vem ver, né? Vem ver, não é lá na frente e nem lá no passado, é agora. O tempo de ser, né? A gente precisa ser mais descalço,
pé no chão e sem questão, né? Sem ficar... Sem julgamento, questão, né? Sem julgamento seria? E o julgamento como se diz, é a matéria-prima, né? O não julgamento é a matéria-prima do nosso trabalho psicanalítico, né? A tal da atenção uniformemente flutuante, que se a gente entra numa pilha de julgamento, a gente derruba a sessão. Se a gente aceita aquele ser humano como ele está, com tudo que ele traz, e não julga, e não avalia, né? E libera o nosso inconsciente para ir lá conversar com o consciente do nosso analisando. Então, aí a coisa flui, né? Os insights vêm e chegam, né? É um pouco nessa pegada. E eu penso muito nisso, sabe? Eu penso muito nisso, que assim, talvez uma das coisas mais importantes do nosso trabalho psicanalítico seja ajudar os nossos analisandos a voltarem a ser ou a realmente serem seres desejantes, pessoas que conseguem organizar o seu desejo. E por que é tão difícil desejar nos tempos que a gente vive atualmente? Tem várias respostas, mas uma delas é porque a gente se sente muito sozinho, né? E a gente precisa de de experiências coletivas, agregadoras, para que a gente possa balizar o nosso desejo. Senão o nosso desejo ele entra muito nessa esteira do consumo, do ter e do ter e do ter. E a gente fala, corre, vem ver. Não é tempo de ter, é tempo de ser. A gente vive no campo da ação, né? E o pessoal fica querendo ter, e o ter é parar, né? Quanto mais você acumula, o consumismo, em espanhol é com você mesmo, sozinho. Consumismo, né? Consumismo. E aí o título da canção, que você até disse que poderia, se fosse hoje, você até repensaria, mas aí ele faz muito mais sentido, né? Tribo. Eu sei que esses termos, eles todos estão mudando, né? Agora há pouco você falou de índio, a gente já não fala mais, são indígenas aldeados. Estão sendo repensados. E é muito legal, essa coisa semântica está mostrando que nós estamos nos dedicando a esse tema e tal. Mas exatamente. A palavra tribo, numa concepção um pouquinho mais antiga, que não seja reformada, talvez a que você usou quando fez a música, ela conjuga tudo isso dentro dela, né? E é muito legal você ter contado essa imagem da dança indígena, que a música faz muito sentido, mas foi bom você ter falado, isso ficava por perto, mas não estava não era uma imagem garantida. Agora que é lógico, o título trazia isso, mas com a sua fala ficou garantido. E aí os versos da segunda parte, né, de festar, rodar, cantar, comer com a mão, faz muito mais sentido, né? Você, efetivamente, na tua música, você traz isso, você nos coloca essa cena e depois de nos ter convidado a correr para viver, saber que era tempo de ser, então joga a gente dentro dessa festa aí. Zé, que ano é essa música? Só para ter uma ideia. Essa música ela é de 2007, 2008, por aí. Legal, só para a gente colocar no tempo. Aí tem eu vou fazer um comentário que eu nem sei se vai ser muito, como se diz, se encaixaria na proposta, mas eu vou fazer. Eu mandei essa música para o Renato Braz, que é um cantor sensacional, maravilhoso, que nós temos aqui em São Paulo, foi ele que gravou a voz nessa canção, e ele estava em estado de êxtase antes de receber a música. Porque naquele dia que ele recebeu a música, ele tinha acabado de conhecer o Dorival Caymmi. Uau! Ele já conhecia o Dori Caymmi, eram amigos, e aí o Dori resolveu fazer na casa do pai um almoço para que eles pudessem celebrar. Uau! E tava lá o seu Dorival, a esposa, acho que é Estela, e os filhos ali comendo. E aí, num dado momento, o Dori pegou o feijão com arroz e farinha e começou a amassar e fazer uns bonequinhos. E fazia os bonequinhos e fazia um círculo com os bonequinhos amassando feijão, arroz e farinha, sabe? Sim. Aquela coisa que a gente fazia quando era criança, sabe? E fez um círculo assim. E aí o Dorival Caymmi fez uma brincadeira que, olha, ele dizia assim, ó, quando esses meninos eram criança, a gente estava vivendo a ditadura militar, então a gente brincava de comer soldadinho, chamava esses bolinhos assim de soldadinhos. Então a gente comia os soldadinhos. Contar um pouco da raiva. O Renato me contou essa história. E aí ele falou assim, Zé, e aí eu fiquei um dia inteiro sem dormir, passei varado de tanta emoção de ter
conhecido o seu Dorival. Aí eu cheguei em casa, tinha lá fui ouvir a música que você me mandou. Aí ele falou assim, eu chorei o tempo todo, eu falei assim, essa música sou eu que vou gravar, e eu que vou gravar assim. Delícia. Eu já mandei muita música pro Renato, e alguma coisa ele gravou, e outras ele falou, não, isso daqui não, escolhe um outro cantor. Mas eu falei, essa daqui sou eu. Essa daqui sou eu. Que lindo. E aí contou a história do pai dele, que o Renato, ele é descendente de indígena, né? O pai é indígena, né? Sim. Então foi uma coisa assim, era para ser o que tinha que ser mesmo, né? Tudo se encaixou lindamente. Tudo se encaixou lindamente, E que gostoso poder ouvir isso, Zé, essas histórias. Obrigado. Eu me lembro que um tempo eu dava aula de história num cursinho pré-vestibular, e aí tinha um rapaz mineiro muito simpático, que morava no fundo da escola, do cursinho, numa edícula com a esposa. A esposa cuidava da limpeza e ele cuidava ali de toda da portaria, da limpeza também, era um faz tudo. O nome dele era Rodinei. E aí, na hora do nosso almoço, eu ouvia um som de violão, e aí eu percebi que esse som de violão vinha lá da casinha dele. Na hora do almoço, ele ia para a casinha dele, lá na edícula, no fundo, e ele ficava tocando violão. Aí um dia eu fui lá e toquei um pouco com ele, cantei um pouco, a gente ficou... Aí eu olhei pra ele e falei assim, ô Rodinei, o que seria da gente sem a música, né? Aí ele falou assim, com aquele sotaque mineiro, falou assim, uma verdadeira merda. E traduziu lindamente. Literalmente. Não, sem questão. Sem questão. Ele falou que tem uma verdadeira merda. Ele falou desse jeito. Eu falei assim, gente, eu achei demais. Ainda vou fazer uma música com isso, sabe? com essa mote dele. Literalmente isso. Que gostoso. E Zé, e no final você termina ainda com a parte mais forte um pouco, né? De acuar, rosnar, morder o munducão sem questão, né? Que é real, que é o que a gente faz. De festar, rodar, cantar, comer com a mão, sem questão. De abraçar a tal humana condição, sem questão. De agarrar a laço sério da paixão, sem questão. De acuar, rosnar, morder. Então, eu acho, eu me inspiro muito nessas lideranças indígenas. Sim. E nas lideranças do movimento negro, especialmente nos movimentos indígenas e negros, e especialmente nas mulheres indígenas e das mulheres negras. E por que eu me inspiro? Porque eles não entendem a luta como uma necessidade intrínseca da vitória, de ganhar, de ter, de conquistar. A luta, ela é uma marca necessária e articuladora da vida. Ou seja, viver sem lutar pelo seu chão, viver sem lutar pela sua existência, pelas coisas que você acredita, não é viver. Não é qualquer coisa menos viver. Isso é muito interessante, porque você vê essas lideranças indígenas que vão a Brasília, eles param o trânsito, eles fazem a dança deles, o movimento negro a mesma coisa, as mulheres negras a mesma coisa, e perceba, elas querem para hoje, mas sabem que não terão hoje. Sim. Sabem que a estrutura é perversa, sabem que é difícil se chegar ao que se quer, mas elas estão e vão resistindo. Ou seja, é de uma humildade do ponto de vista da nossa humanidade, ou seja, eu estou fazendo meu quinhão aqui porque a próxima geração talvez ela consiga ter o benefício que eu estou gritando agora. Então eu não vou ser beneficiária dessa luta que eu estou fazendo, e nem a minha filha, talvez a minha neta, sabe? Então eu acho isso de um valor de humanidade que é... E por isso que eu coloco assim, né? De acuar, rosnar, morder o munducão sem questão, porque também
para sair dessa ideia de que o indígena, de que o homem da terra, de que essas pessoas são pessoas ingênuas e pacíficas. Não mexe, né? Não mexe com a gente, não mexe com a gente. Eu conheço pessoas que trabalham com os Yanomami em Roraima e em alguns lugares, quando os garimpeiros chegam, são recebidos à flechada e alvejados, Sim. né? Porque é assim que tem que ser feito. Não é para chegar lá. Né? Não é para chegar, não é para invadir. Bom, é isso. Então tem essa coisa mesmo, que tem um viés político, né? Um viés. Sim, claro. Que também não dialoga com a ingenuidade, né? Dialoga com a sabedoria daquele homem da terra, daquela mulher da terra. Que, de certa forma, você traduziu muito bem ao dizer que é abraçar a tal humana condição. Porque a humana condição, ela é muito ampla. São várias condições humanas, né? Uhum. E ela dá essa abertura, e você acabou de descrever muito bem uma delas, que foi a que você realmente quis trazer para esse ambiente que você cria com a música. É verdade. Aí os amigos, né? Eu acho que aí vale sempre os amigos, né? Eu me lembro que eu mostrei essa música, eu estava muito feliz. Quando essa música terminou, eu fiquei bem feliz. Aí eu mostrei para um amigo chamado Sidney, e que é um professor de matemática, mas também gosta muito de música e é um bom músico. Aí eu toquei para ele prestou muita atenção, ele falou assim, eu tinha escrito de abraçar a tal da humana condição, a tal da humana condição. E ele tinha uma preposição da. E aí ele falou, não é a tal da humana condição, é a tal humana condição. Tira essa preposição que ela tá sujando o seu texto, ela tá... Eu falei, nossa, é bom pra amigo, né? E fica muito melhor, né? Menos é mais. Sabe que aqui eu moro em Salvador, na Bahia, e aqui usa-se muito poucos artigos, né? Que eles não usam artigos. Então eu não vou falar assim, o Ricardo me ligou hoje. Que fala assim, Ricardo me ligou hoje. E você vê a música baiana tem muito disso. Essa economia, Exato. Você só entende a hora que você fica mais próximo, para você ver como que muda o ritmo. Isso que você acabou de falar, né? Muito legal o que você falou. A tal da humana, neste momento, sujaria um pouco a ideia. Essa economia de tirar o artigo, tirar a preposição, concentra a energia, joga a luz, né? Eu adoro pensar na luz, joga a luz aonde importa, que é a humana condição. É um detalhezinho que faz a diferença. Né? Eu acho que essas coisas são muito importantes. Essa música, para mim, ela é importante porque ela me ensinou muitas coisas, né? Ela me ensinou a não publicar uma coisa antes que ela tivesse muito lapidada, né? Muito bem cuidada, assim. Então essa música, quando ela foi a público, ela já estava pronta. Ela estava, assim, realmente bem acabada, sabe? Bem acabada, eu queria as madeiras, eu queria os sopros, os violões muito bem tocados, tudo. E quando ela chegou, realmente... E aí o Renato, quando foi botar a voz, o Renato é impossível, né? Porque ele pira, né? Eu cantei eu fiz uma melodia, aquela melodia do final, né? Eu falei assim, o que você acha disso, Renato? Ele falou assim, cara, isso é maravilhoso. Se a gente não puser isso na música, eu vou pegar e vou fazer uma música pra mim com essa melodia, né? E aí eu falei assim, não, então vamos pôr. Aí ele fez, foi dobrando, aí ele falou assim, será que eu posso pôr uns padre? Falei, como assim, Renato? É uma música de indígena, né? Falei, não, mas é que eu acho que eu queria botar uns padres no final. Falei, não, tá, você põe os padres, mas ninguém vai saber que isso daí é padre. E ele faz, né? E acaba a música. Mas você sabe que tem uma coisa que você fez na sua música, eu não sei se você percebeu, se você fez de caso pensado, mas agora você falou dos padres, eu já lembrei da música do Renascimento, que foi o grande estudo da minha vida, foi estudar os músicos do século XVI, etc. E eles faziam uma coisa naquele tipo de música muito interessante, que eles usavam a escrita musical, de certa forma, ou exemplificando o que o texto trazia, ou às vezes fazendo o contraste, eles contrastavam. E você fez uma coisa linda nessa música, que é o seguinte:
Você começa toda a primeira parte, você tem figuras rítmicas, não, em 4x4 são tudo semínimas, né? Colcheio, tudo figuras rápidas, né? Não tem uma síncopazinha que persiste. Essa é a toada. Tem um momento da música que você põe seria uma mínima pontuada, uma nota longa. É a única nota longa que você usa e é na palavra corre. Ou seja, a música veio numa toadinha boa, né? Numa toadinha não muito parada. A única hora que você fala assim, corre, que é para tirar você do parado, você põe a figura rítmica mais extensa de toda a sua escrita. Corre, vem ver. Na hora eu lembrei dos italianos do Renascimento que faziam isso, né? Ou eles exemplificavam na música a ideia que o texto trazia, ou faziam o contrário para chamar atenção. Você usou uma figura retórica maravilhosa. Estou tendo que pontuar aqui, né? Que foi nesse momento, ritmicamente, que é a coisa mais abstrata que tem e mais sofisticada, eu diria, né? Então, eu acho que é isso. E essas coisas, elas acontecem muito naturalmente. Muito naturalmente, eu vou sentindo, vou fazendo e lembro muito do João Bosco, sabe? João Bosco que tem essa disciplina de estudar todo dia, horas e horas e horas, se tranca lá e ele fala que a inspiração ela é tinhosa, ela precisa que a gente trabalhe muito, né? E essa música veio numa época que eu estava trabalhando muito com música, eu estava muito envolvido com música e então ela surgiu um pouco nesse contexto, né? Você preparou o terreno pela... Ela é muito usada para situações de danças seculares, ela remete, né, a cigania, a toda essa coisa circular mesmo, né, de aldeia, né, de pensar em aldeia, né? Corporal, né? Exatamente, essa ideia. Muito legal essa conversa. Zé, foi mais do que eu esperava. Como é gostoso, né, de poder falar dessa forma. Obrigado pela música que você nos deu. Mas, cara, por essa música que você nos deu, que é absurda, né? É muito boa mesmo. E eu sou muito fã do Renato também. A interpretação dele ficou maravilhosa. É muito... Ficou, né? Ficou incrível. Não, e para quem escutar esse podcast, fica o convite. Chega a ser difícil escolher essa música no disco, porque o disco, o Xiló inteiro, é muito bom, né? E pra gente aqui, que eu sou paulistano, né? O Rafa também, nós todos aqui que estamos gravando, o pessoal de São Paulo, eu acho, apesar de Tribo ser mais não localizado, eu acho bonito esse som de São Paulo, tipo Pirapora, que tem no disco, que ficou bem localizado, bem, né, bem aqui. Não é São Paulo capital, é São Paulo redor dele, né, que é bonito. Não chora, nego que ficou de fora, cai no samba em Pirapora, cai no samba em Pirapora. E agora esquece quem te ignora, cai no samba em Pirapora, cai no samba em Pirapora. O samba paulista, né, é um fenômeno diferente, né, porque o samba carioca, o samba que a gente conhece mais, é um samba que vem da Bahia, chega na capital federal e ele é um fenômeno urbano. Ele é um fenômeno urbano, né? Sim. O samba paulista é um samba rural. O samba paulista ele acontece no Vale do Paraíba. Ele começa no Vale do Paraíba, né? E isso é muito interessante. E a organização rítmica é totalmente diferente. É um bigada mesmo que eles fazem. E está muito presente nesse disco. A gente que conhece um pouco o entorno de São Paulo, é exatamente isso. Pirapora, Igaratá, Areia Branca, todo esse entorno aí, Salesópolis, Guararema, ou Volta de São Paulo, né? É tão gostoso isso, porque a gente escuta muito isso nesses locais, né? Um som diferente, é o som deles. Isso é uma outra paixão que eu tenho, sabe? Porque essas congadas e moçambiques, que tem muito em São Paulo ainda, muito, 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 muito. Eu felicito muito isso, sabe? Sim. Você vai a São Luís do Paraitinga, da Festa do Divino, no domingo, quando chega o cortejo com todas essas congadas dos arredores e de longe também,
é a coisa mais fantástica que existe. E para mim isso é a alma brasileira, sabe? A nossa alma ela é esse tresilho que tá em todas as músicas dessa populares mesmo, né? Do terreiro, da terra subindo, aquela terra vermelha subindo, as pessoas dançando loucamente. Isso é E é do maravilhoso. povo, né? Isso que é mais bonito, não é aquela coisa, temos aqui um estudioso da música, que é o Rafa, tem a Universidade Federal, mas é tão lindo, eu acho, assim, a musicalidade brasileira, que você tá lá no entorno lá de Recife, e você escuta um maracatu, pô, os caras aprenderam aquilo lá, não tem, ninguém foi fazer escola, né? Os caras tocam maracatu. Você escuta o maracatu e vem aquele povo inteiro, a música traz muito mais do que só ela, né? Sim, um poder vem tudo, é um negócio tão forte, né? E é deles, né? E aí que tá, a gente que vem do meio urbano, a gente simplifica para entender. Sim. Se você pega cada universo, e aí isso é psicanalítico demais, né? Porque, né, somos seres complexos, e estas organizações aldeadas, né, essas aldeotas, elas que muita gente diz, são rústicos, são brutos, são pouco sofisticados, é de uma sofisticação Absurda. Só o maracatu tem 1000 nuances. Sim. Tem maracatu de baque virado, maracatu de baque solto, maracatu rural, tem assim dezenas, não cabe nos dedos de uma mão os tipos de maracatu, né? Então, isso para as congadas mineiras, as congadas paulistas, os moçambiques, os caboclinhos. Então, assim, é de uma riqueza que eu fico pensando, o dia que alguém relacionar isso com a nossa alma brasileira e com o nosso psiquismo brasileiro, com a complexidade do nosso psiquismo, eu acho que isso daria um trabalho sensacional mesmo. Que, como diria o Roberto da Mata, o Brasil não é para principiantes. E Zé, fica aberto o convite, então, já de antemão, para a gente falar de novo. Vamos pegar um ritmo desse e trabalhar? Vamos, para frente. Eu adoraria fazer essa parceria. A gente pode pegar eu acho que talvez, olha, essa ideia sua é boa. Eu não sei se eu vou pegar uma carona nela, tá? Não, isso aqui é um... Eu acho que isso que você está falando, olha só, tem no meu último disco uma canção de domínio popular. Eu fiquei pensando agora, você trouxe, eu falei assim, já pensou se a gente vamos trabalhar do ponto de vista psicanalítico, algumas canções de domínio popular, de domínio público. De domínio público, porque aí o que a gente entra num imaginário coletivo. Olha só isso, olha só. Ai, meu Deus, eu já amei bastante. Ai, meu Deus, eu já chorei demais. Chega de tanta tristeza. Você já não é mais mocinho. Você já não é mais mocinho e eu já não sou mais criança. Uau. Então fala, é uma dor de amor, eu já amei bastante, eu já chorei demais, né? Chega disso, chega de tanta lembrança. Você já não é mais mocinho e eu já não sou mais criança. Sim. Olha só, uma canção de domínio público convidando para a maturidade do amor. Sim. Freud diz que nós viemos aqui para fazer duas coisas bem feitas: amar e trabalhar. E sair do campo da idealização e trazer para a realidade, né? Do hoje, né? Fala, olha, legal, bonito, mas aquelas soluções mágicas que a criança espera, vou te contar uma verdade, elas normalmente não existem de forma no mundo real. Vamos então, fica o convite, Zé, vamos marcar a data. Eu topo. E vou fazer uma parceria com o Rafa. Rafa vai fazer análise mais estrutural, musical. A gente escolhe uns 3 ou 4 fragmentos, que em geral são pequenos, né? Uns 3 ou 4 fragmentos e a gente faz uma conversa. Fechou. Eu adorei essa ideia. Gostei demais. Bora. Então já temos aí mais uns trabalhos para frente. Já terminamos fazendo o gancho para o futuro. Olha que coisa. O futuro. Então, próximos
aguardem, quem está escutando aqui, aguardem que vai sair mais coisa aí no futuro. A ideia é essa mesmo. A próxima música que a gente vai trabalhar agora, semana que vem, a gente vai falar com o Maurício, que você conhece Maurício demais, querido. nosso amigo, né? Maurício querido, e nós vamos falar de Meu Guri. Opa! Imagina, né? Toda a idealização que você tem, que você imagina, você chega a negar a realidade que você está vendo, né? E é aquele Meu Guri que você enxerga. Nossa, isso é lindo demais, dá para falar muito. Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí. A defesa tanto mais se desenvolve, quanto maior for o sofrimento daquele que a vivencia. Então, me parece muito interessante que o gênio Chico comece a música trazendo um cenário de incomum sofrimento, para depois começar a mostrar os processos de defesa dessa mãe, para lidar com esse sofrimento. O link para o álbum Xiló está na descrição desse episódio. Lembre-se de avaliar nosso programa, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Sem questão de festar, rodar, cantar, comer com a mão, sem questão de abraçar a tal humana condição, sem questão. Acorde. Música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.